Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha choinha, somos hosts aqui desse podcast. Ah, amiga, você gostou, Adorei. né? Viu? Livre Tá e vendo, espontânea gente? pressão. O Team Gabi hoje. Essa apresentação sempre gera muitas caras e bocas dos convidados, tá? Mas ela é tudo isso mesmo. Ela é. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no DesconstruCast Juliane Colagno, desculpa, quase Não, errei amor. o nome aqui, ó. Colnago de Camargo. É um nome É muito isso chique. Você, por favor, não erre. É, que é pediatra, hematologista pediátrica, mãe de 2, na verdade 3, né, Júlia? Porque agora, junto com a Gabi, é também mãe do PDC. Sim, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, amiga. É uma honra, né? Minha amiga, sócia, ex-chefe, tudo uma coisa. Inspiração, tudo uma coisa Tudo só. junto e Tudo misturado. junto e misturado. Muito obrigada pelo convite também. Que isso, é um prazer te ter aqui. E hoje a gente vai falar sobre aquele quadro do DesconstruCast que a gente já inaugurou com o pessoal de Cardio Papers, que é desconstruir um pouco da história de empreendedores, de pessoas que a gente admira, para tentar entender o que levou essas pessoas a tomarem atitudes, a optarem por um caminho, vamos dizer assim, que não é tão comum, não Entrar é tão nesse frequente. mundo maravilhoso, nesse né? mundo Que é do digital. empreender. Exato. E aí, vamos começar do começo, né, Ju? Vamos começar do começo, você contando um pouco como é que foi essa história, como é que você começou, quando você pensou lá em medicina, você sabia que você ia se tornar uma empreendedora? Nunca, imagina. Eu, na verdade, sempre quis ser médica. Minha mãe me conta que desde os 2, 3 aninhos eu queria cuidar da minha avó doente, falava que eu era médica dela, e eu me lembro mesmo sempre de ter falado isso. Mas eu sou filha de professora. Minha mãe, ela lecionou a vida toda. E eu admirava muito, né, aquela profissão dela. Eu, inclusive, ajudava ela a querer. Tentava, né? Lógico, ajudar a montar aula, a corrigir prova. E eu falava assim para minha mãe: ai, mãe, mas tô na dúvida se eu quero ser médica ou ser professora agora, porque ser professora, assim, me encanta tanto, eu gosto tanto também de querer ensinar, enfim. Ela: não, filha, não, médica, vai ser médica. Corre! Né? Hoje é os dois, né? Exatamente. Exatamente, né? E eu nunca imaginar que hoje eu seria uma médica professora, enfim, né? Como realmente o que é para ser, ou quando a gente faz com tanto carinho, tá dentro da gente, dá certo, né? Mas aí chegou no final do ensino médio, você decidiu que ia fazer medicina e prestou só Isso. medicina mesmo. Só medicina mesmo. Passei direto, fui para faculdade, fiz faculdade em Santos, foram 6 anos incríveis e sempre gostei da pediatria. A Desde pediatria já era uma certeza, então. Já. Sempre gostei de criança, queria ser professora de criança, né? Então, assim, a criança sempre esteve aí no meu caminho e na faculdade mesmo me encantei pela hematologia, mas eu não estava na dúvida se eu seguiria a hematologia infantil. Eu não conhecia muito esse mundo, né? Não tenho médicos na família. Então, eu só fui na pediatria mesmo, fui conhecer durante a residência aí todas as especialidades e ver o que eu mais gostava e me identificava. E aí, na residência de pediatria, realmente a hemato me encantou, continuou me encantando. Você fez residência aqui em São Paulo, né? Eu Ju? fiz pediatria no Darcy Vargas, que é um hospital do SUS, do estado de São Paulo, e depois eu fiz hematologia na Unifesp. E aí foi a hemato mesmo que te conquistou na residência. Foi a hemato. E aí, avançando um pouquinho nessa história, a gente começa a conectar alguns pontos, né? Então, a Ju sempre teve esse desejo da educação, se dividiu ali, acabou seguindo o caminho da medicina. Na medicina, você acabou em algum momento abrindo seu consultório, que a gente já vai falar sobre isso, mas também você virou preceptora de residência, né? E o papel do preceptor acaba sendo também de um ser professor, né? Exatamente. Como é que foi essa experiência? Já era Quando que algo isso planejado? surgiu, assim, Como é que foi? Na verdade, quando eu falava que queria ser professora, as pessoas falavam: ah, então vai fazer mestrado, doutorado. Mas eu não me imaginava, sabe, naquela situação de mestrado, eu achava uma coisa muito engessada, não sei, não era o meu perfil. Aham. Né? Eu gosto de ensinar, mas uma coisa mais Mais prática, mais informal. Isso, Isso. exatamente. E aí, durante ainda o meu R4,
né, de hemato, meu segundo ano de hemato, surgiu a oportunidade de ter uma abertura de um concurso público do estado para hematologia infantil. E aí eu prestei o concurso, passei, e aí é que eu comecei a trabalhar como hematologista infantil no Hospital do SUS, que é o que eu trabalho hoje, que é o Cândido Fontoura. O Cândido foi o primeiro hospital, então, que você trabalhou como preceptora. Isso. E lá tem residência de pediatria. Uhum. Então aí foi realmente meu primeiro contato com os alunos e a minha primeira realização, né, na verdade. Então, nossa, eu realmente me realizei ali na preceptoria. Eu falei: "Gente, era isso mesmo que eu queria. Era dar aula, né, para os residentes, era no ambulatório Discutir o ensinar, discutir o caso. caso". E ali eu me realizei. Tive a oportunidade também, depois, de ser hematologista infantil do IANSP, né. Salve. Salve IANSP, que Que é onde aí eu vai ter um ponto de conexão vai aí ter um ponto de Exatamente. nessa história. conexão. E então hoje eu sou preceptora, né, do Cândido Fontoura e do IANSP. Já fui preceptora também de internato de faculdade de medicina, Olha. lá no Cândido mesmo, tive essa oportunidade, mas o que me encantou mais foram aí os residentes mesmo, e eu segui mais com os residentes. Legal. É visível. E esse lado do empreendedorismo, Ju, quando que começou a aflorar que você percebeu ali que você ia ter que empreender na pediatria para exercer a pediatria da forma como você gostaria, né? Através do consultório. Na verdade, eu nem encarava o consultório como um empreendedorismo, né, tamanha ignorância da pessoa que só estudou medicina a vida toda, né. Uhum. Eu, na verdade, eu só sabia que eu não queria dar plantão o resto da minha vida. Essa era a única coisa que eu Desde sabia. sempre, isso. Desde sempre, dormir fora de casa para mim era muito difícil. Eu gosto de dormir cedo, sabe. Então, assim, para mim era Me muito identifico. Era a sofrimento. rotina Me que era identifico. completamente contrária, né, ao plantão. Exatamente. Então eu via no consultório realmente uma saída, mas não só porque eu não queria dar plantão, mas porque essa questão de ensinar, eu via muito também o consultório como uma oportunidade também de educação, porque a gente educa as famílias, Sim. Total. a gente orienta, né, a gente vê que a gente transforma famílias no consultório. Então eu era um pouco professora, vamos dizer assim, também no consultório, a gente não deixa Sim. de ser. Então acho que aquilo me encantava tanto que assim que eu acabei a residência de pediatria, eu já abri o meu consultório como pediatra geral, estava na residência de hemato ainda, então eu fazia consultório de sábado de manhã, que era o único dia livre que eu tinha, que eu não estava na residência de hemato. E assim, né, gente, não tinha paciente nenhum, claro, né. Tô me identificando com essa É, história. não tinha paciente nenhum, eu ia lá, ficava estudando, aproveitava para estudar, mas foi isso, foram aí quase 2 anos, gente, sem nossa, só sem gato pingado mesmo, vai E o bem pouquinho. que foi mudando o seu jogo ali no consultório? O que foi trazendo mais volume de pessoas, mais pacientes, maior fidelização? O que você percebeu ali? Então, e aí, como eu não tive orientação de ninguém, É porque não não existia, né? existia, né, e assim, Imagina. e E você outra, era a única né, Quando médica, que né, da foi? sua Tem quantos família. anos de consultório, Ju? 15 anos já, 15 anos. 15 anos, É 15 um anos. Um tempinho tempinho, bom né? de Tempinho, estrada, estou né? debutando esse ano, né. Mas como eu não tenho médico na família e na residência também eu não tive nenhuma abertura para falar sobre consultório, eu fui inclusive desestimulada, né, pelos meus preceptores a fazer Sempre, né? consultório, que consultório não dá dinheiro, consultório de pediatria é ou ficar recebendo ligação de mãe durante a madrugada, mas não importava aquilo para mim, sabe, eu sabia que eu queria e fui. Só que uma coisa que eu ouvia de todo mundo é que se você não se credenciasse a plano de saúde, você nunca ia ter paciente. E aí lá fui eu, né. Então, já que Já que esse é o falaram, jogo, já vamos que esse é jogar o o jogo, jogo, né? né. E eu, imagina, com 26, 27 anos de Quem sou idade, eu na fila do pão para falar né. que eu não vou Sim, aceitar o plano de exato. Ainda saúde? mais há 15 anos atrás, né? Exato. Exatamente. Então eu fui lá, me credenciei, minha mãe fez muito esse papel, minha mãe mais uma vez aqui de novo, né, ela ligava para os planos falando que era minha secretária, fingindo que era minha Oh, meu Deus, secretária, mãe é mãe. ligando, enfim, e consegui me cooperar, né, me credenciar em alguns planos e me cooperar também a uma grande cooperativa, enfim, de plano. E aí realmente o volume de paciente chegou, claro. Mas é aquilo, né, gente, aquela tocada rápida, porque infelizmente o plano de saúde pagava um valor muito baixo, né, por consulta, Uhum. e eu tinha que pagar as contas, afinal, assim, eu dava plantão 5 vezes por semana já para pagar o consultório. Porque naquela época também, gente, um detalhe aqui, né, não existia coworking, né, então eu tive que alugar uma sala, reformar, contratar secretária, CLT, enfim, eu tinha um custo muito alto, um custo fixo muito alto, então eu dava muito plantão, mas eu sabia que esse dinheiro do plantão era para investir num sonho,
né? Mas eu precisava uma hora Sim. começar Você fazia a plantão de porta nessa fazer plantão de época. porta de Uns PS. 5 plantões só pra Ah, arcar com os custos do era. Porque tinha os consultório. plantões da residência de hemato ainda Sim, também, então, sim. enfim, era Cara, no meio tudo dessa junto. transição louca aí, né? Exato. Bom, todo residente já passou, passa por Ou isso, vai sabe, ou passar. vai passar, exatamente. Enfim, e aí realmente o volume veio com os pacientes do convênio. Mas aí, gente, nem tudo aí são Nem tudo são flores. flores, né? Eu comecei a ver, nossa, mas falaram que atender convênio era tão bom, né? Gente, mas não Nosso paciente particular. né? Mas eu falei assim, gente, não é isso que eu tô percebendo, porque eu não consigo muitas vezes fazer o atendimento que eu acho adequado, porque tem que ser um atendimento rápido, porque se não for rápido, eu não fecho as contas no fim do mês, Sim, você tem né? que preencher o valor que falta com um volume maior de paciente, né? E isso Exatamente. o tempo ele é finito, então. Sim, e aquilo começou a me incomodar, né? E aí a primeira grande bomba foi quando essa grande cooperativa faliu, né? Então imagina, eu estava grávida do meu primeiro filho, Caramba. essa cooperativa faliu. E quantos por cento dos seus pacientes correspondiam Eram naquela época? aí uns 60% dos meus pacientes eram dessa Nossa. cooperativa. Além disso, por ser cooperada, eu era considerada sócia da Sócia? empresa. Então ainda Uhum. tinha que aportar uma graninha Então, ali. assim, todas as minhas economias foram embora, grávida. Caraca. Tudo Que aquilo que eu tinha pesadelo. juntado para poder ficar com meu filho quando ele nascesse, eu perdi tudo. Então aí foi, meu Deus, mas falaram que era tão bom se cooperar e olha só tudo que aconteceu. Então assim, para mim foi um grande susto. Meu filho inclusive nasceu prematuro, de 30 semanas, então eu fiquei Caraca. afastada há muito tempo antes dele nascer. Depois que ele nasceu, ele ficou 2 meses na UTI. Aí eu fiquei mais afastada mais um tempo, ou seja, eu fiquei aí Um tempão quase sem 6 trabalhar. meses sem trabalhar. Mas a minha ideia era o quê? Vou ter nenê, vou esperar um mês e vou voltar para o consultório. Essa era a minha ideia. Pouquinho, mas eu iria voltando aos poucos, né? E não foi isso que aconteceu. A reserva da família toda tinha ido embora. Então, assim, nossa, não gosto nem de lembrar, mas foram meses, foi uma época muito, muito Muito difícil pra difícil. gente. Mas graças a Deus ele tá saudável, hoje ele é um menininho lindo, que vai fazer 6 anos já. E tudo passa, né? A gente, com saúde, a gente arregaça as mangas e trabalha tudo de novo, Mas ficou né? essa cicatriz Mas aí, ficou essa essa marca. cicatriz. E aí, depois dessa marca, eu decidi, eu falei assim, gente, eu não vou mais depender de plano de saúde. Eu não vou fazer isso comigo, né? Primeiro, pelo excesso de trabalho que eu tinha que fazer. Segundo, eu não conseguia entregar para os pacientes aquilo que Que eles eles merecem, né? merecem, né? E aí eu decidi que iria aos pouquinhos me organizar para começar a me descredenciar de todos os outros planos. E foi assim que eu fiz, né? E graças a Deus eu vi que todos, não vou falar todos, mas vamos colocar aí 70%, 80% continuaram comigo mesmo depois da saída do plano. Isso é um baita Isso, sinal, né? De que exatamente, reforça o... exatamente. Isso foi uma surpresa pra você ou você já imaginava que isso ia acontecer? Porque eu já ouvi muita história de pediatras também que atendiam plano e resolveram não atender mais por motivos X, Y ou Z, mas que ficaram abismados quando os pacientes falaram que iam continuar. Eles ficaram, nossa, mas eu achava que ninguém ia continuar. Eu tinha medo de que ninguém fosse querer continuar comigo pagando como um paciente particular. Isso aconteceu com você, Gil? Olha, achar que vai continuar, a gente sempre acha, porque a gente acredita no nosso trabalho, né? E Sim, eu acreditava muito naquilo que eu entregava, Gabi. Mas é lógico que tem insegurança, né? A gente mora num país que às vezes é imprevisível sim. financeiramente, a gente sabe que nem todo mundo às vezes consegue pagar. Então, minha insegurança não vinha do fato de eu ter dúvida que eu não estava entregando um trabalho bom. Não, com Era certeza. o medo realmente das pessoas, Das talvez não terem pessoas. condição, tudo. Mas assim foi e deu certo. E essa é uma outra dica que eu deixo também, né, para todos os pediatras, médicos como um todo que atendam em consultório. Dialoguem, né, com os pacientes de vocês sobre valor, mostrem o que tem a sua consulta. Eles aprendem a dar valor, né, a valorizar aquilo. Desde que a gente também dê abertura para conversar sobre, sabe? As pessoas hoje em Não dia pode ser um tabu, né? tem muito tabu de falar sobre dinheiro, a tal da Uhum. dinheirofobia, né, que É. falam: "Ai não, eu sou médico, não posso falar com o paciente sobre isso". Pode, e eles gostam, eu percebi isso, que eles gostavam até mais quando eu abordava o assunto,
Do que do quando que a às vezes quando a secretária. Quando a secretária abordava. secretária. Eles se sentiam mais à vontade até de conversar comigo, né. Então fica aí uma dica também para o pessoal que está no particular, não ter esse medo, essa vergonha, esse tabu mesmo de conversar sobre valor, E né. jogar aberto, né, com o Sim, paciente, mostrar o seu sim, valor, mostrar suas qualidades e a, a ferramenta mais poderosa que você tem ali no consultório para lotar o consultório, para ter uma agenda cheia, é o próprio paciente recomendar para alguém, né? Pô, sim, É a que sua mão de peso obra, né? maior tem uma indicação orgânica ali de alguém que teve a sim. experiência com o seu filho, que é a coisa, às vezes, que é mais importante da família, recomendar o serviço de um outro profissional. Sim, Isso é melhor que qualquer anúncio, qualquer sim, Google, qualquer é. Instagram. Então, E Que também inclusive na não época, existia. não exatamente. existia, né? Tem esse detalhe ainda. Exatamente. Rapaz, é difícil É fazer difícil, consultório meu Então, no filho. MOOC ali, ó. no MOOC, foi no MOOC. E até é engraçado você comentar isso agora, Bê, porque aconteceu comigo semana passada. Uma mãe, primeira consulta comigo. Eu sempre pergunto como que ela me conheceu, como ela chegou até mim. E ela falou assim: "Não, doutora, a senhora é muito famosa". Eu falei: "É mesmo? Eu não sabia que eu era Então deu famosa". ajeitado Me aqui conta na mais sobre Conta isso, né. mais. Ela falou assim: "Não, porque lá no grupo do condomínio, no grupo da escola, eu coloquei lá uma indicação de pediatra, todo mundo, doutora Julie, 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 você Que atende todo legal. mundo que eu conheço". E que você ficou assim: "Gente, eu sou mais famosa do que eu imaginava", né. Ela falou assim: "Não, eu tenho que passar com essa médica de qualquer jeito, porque todo mundo indicou ela". Então é bem isso que você falou, né, é uma construção, né, isso, lógico, não foram poucos anos, isso já tem muito tempo de construção mesmo, do meu nome, da minha imagem ali na região onde eu atendo, mas para chegar nesse boca a boca, né. E é melhor do que qualquer anúncio, Sim. Sim. As qualquer coisas se coisa. potencializam, né? Hoje você Sim, tem várias ferramentas e não tem nada de errado você sim, usar Instagram, Google, pelo Não, contrário. sim, mas quando alguém te Hum, indica, é meio que já te já validou, validou, né? A assim, pessoa ó. já, ela confia tanto em você Exato. que sim. ela tá indicando, ela já testou, ela provou e ela tá te indicando para outra pessoa. Então, realmente tem um peso muito maior. E avançando um pouco nessa história. Então, vamos dizer assim que o seu primeiro empreendimento foi o próprio consultório, em que você bateu cabeça, você quase faliu ali o seu consultório quando você teve a Sim, falência da cooperativa. sim. E como é que ficou esse sentimento ali? Cara, eu gostei disso aqui, eu gostei de empreender, eu quero dar um próximo passo, eu quero ir para o digital, ou você nem estava consciente disso naquele momento? Olha, o digital, ele até entrou um pouquinho nessa história até antes da falência e da gravidez. Como eu sempre tive esse gosto pelo ensino, né, assim que surgiu o Instagram, tudo, na época ele era só uma coisa de colocar foto, e na É. época era muito blog, né, não sei se vocês lembram da época do blog. Uhum. Sim. E aí eu montei um blog, Oh, esse blog, gente, eu ia fazer entrevista na televisão, caramba. revista, internet. Nossa, era a época, assim, o pessoal ligando direto para marcar entrevista, parecia na TV mesmo, na Record, foi no SBT, foi um monte de lugar. Olha só, E assim, é isso que eu falo que gente. eu sou famosa, gente, Vamos estou Aí, ó. procurar. acreditando. Vamos procurar esses vídeos, por Vamos, favor, que eu preciso vamos. assistir. Ah, nossa, eu também gostaria, porque eu acabei perdendo também. E nesse blog, enfim, nisso tudo, eu fazia o que eu gostava, que era ensinar, né. Isso me ajudou muito também na captação de paciente, na época, Claro. claro, porque colocava lá no Google um tema, ia para o meu blog direto, né. Uhum. Mas aí veio a gravidez, veio o filho, veio tudo isso e eu parei, total, com o blog. Meu marido, ele sempre incentivou muito, ele falava: "Continua, não para, estava indo tão bem". Mas quando a gente é mãe, vocês vão ver, Muda, né? né, ainda mais de um prematuro, eu só queria ser mãe naquele Uhum. momento, sabe. Eu falei: "Que escrever blog? Eu quero é cuidar do meu filho, né". E aí os anos se passaram e eu perdi um pedaço aí, desse avanço, né, de mídias sociais, fiquei fora. E quando eu voltei, aí eu tive outro filho, né, acabei, desculpa, acabei Sem problema. emendando, né, e aí quando eu voltei, eu falei assim: "Não, preciso voltar para esse negócio aí, né, não posso parar, vamos ver essa questão de blog, não, não existe mais blog, mudou, como que funciona agora?". Aí eu fui ver stories, eu falei: "Mas que é isso stories, caixinha de pergunta?". Eu falei: "Que mundo é esse que tem que eu estava perdida, Perdi. né, perdi". E aí é que eu fui aos pouquinhos tentando me reinserir aí nesse mundo de mídias sociais, né, mas tô avançando, né. Nossa, Nossa, muito muito. rapidamente, na E aí, nessa velocidade da história, luz. você conheceu uma senhorinha aqui, né? Hum, Foi. E aí, o IANSP conectou vocês. Como é que foi isso aí? Nessa primeira impressão ali da Gabi, quando, que é
A Gabi foi residente da Julie no IANS, pra quem não Isso. sabe. Exatamente, 2018. Como é que foi Isso. essa construção de relação com vocês de, inicialmente, preceptora e residente até sócias dentro de uma Agora, empresa? gente, medo do que ela vai falar. Medo do que ela vai falar agora. Residentes, agora, ó. Tchau, 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 tchau. Residentes, escutem muito o que eu vou falar agora, porque uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O futuro profissional de vocês, o networking, né, os relacionamentos, tudo começa, lógico, ali desde a faculdade, sem dúvida, é uma construção, mas na residência isso se acentua demais, né? E o preceptor, gente, por mais que vocês achem que não, Tô dando um miguezinho aqui, É, ninguém tá a gente vendo. percebe tudo. Tô aqui dando Não vou um fazer, vou chegar vazare, atrasado. vazare não vou mais na cedo, mochilinha nas aula. costas. Isso, a gente percebe tudo, nem sempre a gente fala, quando é algo mais grave a gente, claro, vai pontuar, né, que é importante, mas uma coisa que me chamou muito a atenção na Gabi como residente foi justamente essa disciplina dela, uma menina muito estudiosa, preparava aulas incríveis, inclusive. Ela é brava na residência, igual ela é brava lá em casa? Ju? Não, nunca, Gente, é nunca brincadeira. foi Amor, você tem que brava. parar de fazer essa propagação, essa difamação da minha pessoa. É, Não sou brava, né, amiga? Olha não só, é minha brava. sócia falando que eu Não não é sou brava, brava, gente. não Então é tá brava. tudo certo. É, o problema sou eu. Ju. Eu sou mais casada com ela do É que eu sou verdade. com você, É. inclusive, querido. É. Então vou falar que eu sou mais casado com o Vitão também. Lógico, Michael. com certeza. O Vitão, a gente divide. Sei que não sabe, mas a gente divide Afinal, a as sociedade é um coisas. casamento mesmo, né? Exatamente. Deixa de ser. E aí me chamou muita atenção, inclusive teve uma aula gente, de coagulação, que todo mundo adora, né? Cascata de Adora. coagulação. Fator 7. Nossa. Pra vocês terem ideia, eu vou até contar meu ponto agora. Eu vou até te cortar, amiga, Tá desculpa, bom, mas imagina. essa aula de coagulação, ela já me entregou a aula pedindo desculpa. É Então verdade. vocês calculem, assim, ó. vocês Tô calculem te a funçando aqui, ó, o delícia que deve espeto. ser. Ela, ai, é um pouco complicada de fazer. Eu nunca vou esquecer dessa aula. É um pouco complicada, mas eu acho que você vai dar conta. E assim, vai ser muito bom pro seu aprendizado. E de fato, ela me deu todas as referências, o livro que ela queria que eu usasse. Foi uma aula trampo. Imagina, fazer uma aula no meio do R1, né? Sair do plantão do PS e ir fazer a aula, porque toda quarta-feira, religiosamente, a gente tinha as aulas às 7 horas da manhã de 7 hematologia horas da pediátrica. manhã. Então, às 7 da manhã, a gente estava de prontidão com a aula pronta, esperando, né, ela chegar para poder apresentar. E foi realmente uma aula muito desafiadora, gente. Cascata de coagulação não é um tema fácil. E Ah, eu Deus tava me ali no livre. R1, foi meio complicado, mas eu dei o meu melhor. Gente, a Eu falei, hemato é não, muito eu vou. legal, vai. Foi uma disciplina muito boa e eu vou te falar uma coisa. De todas as disciplinas que a gente teve, e agora eu não tô falando isso, ela é minha sócia já, tá tudo bem, tá? Não precisa puxar saco. Mas agora eu vou falar uma verdade, assim. E, inclusive, quem é residente no IANSP, quem passou pelas aulas de hematologia pediátrica, sabe que hemato é um tema difícil, mas que a gente, na pediatria do IANSP, acaba não estudando muito depois para poder prestar a prova de R+. Então, hemato, quando eu fui estudar pro R+, eu quase nem encostei. Porque a gente conseguia resolver as questões de uma maneira muito tranquila. Porque a gente tinha aquele conteúdo disponível toda semana, estudava, aplicava no ambulatório. Então, realmente, faz muita diferença você ter um preceptor, e quem tá na residência vai concordar comigo, e não só na residência, na faculdade também. Na vida, né? Na vida. Mas ter alguém do seu lado que realmente está disposto a te ensinar, que quer te ensinar, tem o objetivo de fazer você entender aquele assunto. Isso faz muita diferença. Então, ela sempre comenta dessa aula de cascata de coagulação, mas, cara, de verdade, eu me empenhei na aula e eu falei, não, eu vou aprender. E eu aprendi. E até hoje, assim, eu lembro, né, os fatores de cada Cada intrínseco, via. extrínseco, exatamente. Então, foi muito legal, assim, acho que foi o momento que a gente mais se conectou na residência mesmo, que a gente mais esteve próximo. E acho que foi isso, né, amiga? Foi nesse E momento aquela que... aula, quando eu assisti a aula da Gabi, eu me enxerguei muito nela ali. Porque é um assunto difícil que nem todo mundo gosta. E ela conseguiu passar com tanta leveza, né? Foi, assim, uma forma tão fácil, que eu falei assim, nossa, olha só, ela tem um jeitinho de ensinar muito parecido com o meu. Aquilo já tinha me chamado a atenção. Mas, enfim, guardei aquilo, parabenizei, né? Enfim, e vida que segue. E aí, a gente depois acabou... afastou, se afastou, porque né? a gente rodava na hemato no R1,
e um pedacinho do R2. Mas você No tava meu de R licença maternidade Isso, quando eu, no R2, fui rodar na Hemato. Então, acabou isso. que eu troquei a Hemato pela Reumato na época. Então, a gente não teve ambulatório de Hemato nesse momento, por causa da sua licença. Só tinha ela de preceptora da Hemato. E acabou que a gente não se viu, né, mais no R2. Depois, quando você voltou, eu já tava no final da Foi. residência. E aí, a gente acabou se encontrando quase um ano depois, na verdade. 1 ano e meio 1 ano e depois meio, mais ou que eu menos, acabei a residência de pediatria. por aí, por Foi. aí. E como é que foi esse reencontro? Pois é. Vamos desbravar Aí esse é que momento. vem, na verdade, a É. história de como você pensou em empreender, né? De como surgiu Foi, essa... porque o consultório, só voltando um pouquinho, ele falou assim: "Ah, você viu o consultório como empresa, como um empreendedorismo?" Eu não tinha muito essa noção, sabe? Eu Você tava Eu tocando tava ali, tocando, fazendo, ninguém tinha me paciente. ensinado que aquilo era uma empresa, apesar de ter CNPJ, pagar imposto, enfim, né? Mas pra mim aquilo era Era parte da trabalho. assistência ali, né? Exatamente, né? E aí, eu sempre acompanhava a Gabi no Instagram, via que ela estava atendendo em consultório também. Então eu falei assim: "Nossa, olha que bacana", porque a gente falava muito sobre isso também durante a Uhum. residência, né. Que bacana que ela seguiu os conselhos de que vale a pena consultório. Mas tudo bem, a gente só observa ali e guarda, né, vai guardando as peças Mas do você vai guardando quebra-cabeça. várias peças, né? É. Então, Isso, essa menina, ela se destacou ali nas aulas, ela tem uma isso, didática boa, ela tá fazendo consultório, os pontos estão se conectando aqui. isso. Também não tinha ninguém de médico na família como eu, começou sozinha, dando a cara a tapa. Eu falei assim: "Nossa, olha só, a história da Gabi é muito parecida com a minha", enfim, guardem essa informação. Aí a segunda informação é que durante, né, a minha preceptoria, nos 2 hospitais, como eu gosto muito, muito, muito de puericultura, amo hemato, mas amo puericultura, eu acabava misturando um pouco, né, nos meus ambulatórios ali de hematologia, puericultura também. Mistura ainda, né, É, gente? Eu misturo acho que você até ainda hoje, é. né. E isso, inclusive, eu queria até abrir um parênteses aqui. Isso é uma coisa que nos conectou muito também, no momento que a gente se conheceu, quando eu era residente dela. Que é o seguinte, quem faz pediatria, quem já rodou pela pediatria, ou quem pensou, né, para os estudantes de medicina que estão ouvindo a gente, que pensam aí em fazer pediatria, já comentaram isso perto, no meio médico, vocês sabem o tanto de comentário negativo que a gente recebe. E quando você tá dentro da pediatria já, na residência, você continua recebendo esses comentários, mas aí principalmente relacionado ao tipo de assistencialismo que você vai oferecer para os seus pacientes. Então, quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu sempre gostei de consultório. Meu sonho, a partir do momento que eu defini que eu ia fazer pediatria mesmo, era o meu consultório de pediatria, atender as crianças, fazer puericultura, acompanhamento, as crianças crescendo, que é o que eu realmente gosto de fazer. Mas eu ouvi tanto comentário negativo, assim, de, ai, não, nossa, não perde tempo com isso aí é a maior roubada, a maior furada, você vai só perder dinheiro, vai só gastar à toa, isso não dá retorno, nem financeiro, nem pessoal, nem de tipo nenhum. Então, eu já tava meio, né, escamada, assim, meio, nossa, não, então tá, então consultório inteiro em pediatria, mas aparentemente consultório não é um caminho, né? E quando a gente começou a ter as aulas de hemato, quando a gente começou a ter contato com a Julie, era o contrário. Mas ela não catequizava, entre aspas, ninguém sobre fazer consultório. Ela simplesmente, por exemplo, a gente estava lá na aula Liderava pelo exemplo. de anemia ferropriva. Ela falava de ferro. Ela falava, olha, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sulfato ferroso é a realidade que a gente conhece. Quando a gente vai para um meio, por exemplo, consultório, existem outras medicações que são melhor aceitas, que são, né, tem um custo mais elevado, mas que algumas famílias preferem, algumas famílias têm condição e que a gente tem que conhecer, porque é realmente melhor para a criança. Então, ela começava a falar das coisas, das rotinas do consultório de uma maneira tão leve, porque aquilo era o que ela fazia todos os dias da vida dela, que a gente acabava, tipo, nossa, mas peraí, ela tá falando de puericultura. Não, mas então pera, doutora, conta melhor pra gente essa história. Como assim? E aí ela ia falando de puericultura, às vezes no ambulatório, atendendo um falciforme. Mas ela perguntava de todo o Da calendário de vacina, da alimentação alimentação, de tudo, sabe? Ensinou a fazer diário alimentar. E a gente, tipo, nossa, ninguém nunca ensinou esse tipo de coisa. Porque as pessoas estão tão focadas no... Não, se o meu ambulatório é, sei lá, de Hemato, gastro, eu é vou olhar só a gastro. hemoglobina. O Exatamente. resto... Se o meu ambulatório é de hemato, eu quero só saber se tem anemia ou não, se tá tomando ferro ou não. Eu não vou, enfim. Então, era realmente liderar pelo exemplo. E aquilo ia fazendo a gente ficar cada vez mais próximas.
E todas as vezes que eu tinha qualquer dúvida de puericultura, era para ela que eu ia perguntar, era para ela que eu mandava mensagem. Quando eu comecei a atender consultório, isso anos depois, né, 2 anos depois, eu tinha dúvida de paciente, era para ela que eu mandava, ainda, oi, doutora Julie, tudo bem? Desculpa te incomodar, mas assim, tem uma dúvida. E ela sempre esclarecia todas as dúvidas. Então, eu acho que faz muita diferença você estar perto de pessoas que não só te incentivam e lideram pelo exemplo, mas que mostram para você, tem uma vida que você gostaria de ter, você se inspira nessa pessoa, não só pela profissional que ela é, mas pela pessoa também. Então, assim, a Julie, nessa época, quando ela foi minha preceptora na residência, ela já contava pra gente, a gente falava da rotina, não, é porque eu vou no consultório todos os dias da semana. Todos os dias da semana, doutora? Como assim? Todos os dias da semana. Mas você não, tipo, PS, porta, plantão, você não dá plantão? Não, gente, não, graças a Deus, essa fase na minha vida já foi. E a gente ficava tipo, meu Deus, Eu quero essa vida. como? Me conta. E aí ela falava, não, é o consultório. Só que, ao mesmo tempo, é muito legal trazer essa história de volta, porque nunca foi uma coisa assim, não, faça consultório, vai ser tranquilo, vai ser rápido, você vai chegar lá, você vai parar de dar plantão. Gente, eu comecei a fazer consultório quando eu acabei a residência. Eu tô aí no consultório já tem 10 anos. Na época tinha 10 anos, né? Já tô 10 anos no consultório. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você vai construindo diariamente, mas que vale muito a pena. Então, enfim, se eu ficar aqui falando, eu vou falar várias coisas, né? Mas eu acho que é um somatório, assim, de fatores que a gente até falou isso em outro podcast esses dias. Quando você tem uma energia muito parecida com a de alguém e você admira muito essa pessoa, a vida te se encarrega de colocar vocês no mesmo caminho. E a sua própria construção também, né? Porque às vezes o aluno ele fala, nossa, mas o consultório é uma realidade muito distante hoje do que eu vivo. O residente também, ele às vezes entra nessa pira. Mas o que você está construindo ali, quando você se mostra uma pessoa proativa, quando você se mostra uma pessoa responsável, quando você se mostra uma pessoa que as pessoas podem contar, que tem qualidades, você está construindo sua marca pessoal. A gente também falou disso em outro podcast aqui. Seu branding, né? Seu branding. E isso fica enraizado. Você vê que aquilo ali ficou na cabeça da Julie durante alguns anos, até surgir a oportunidade de juntar a boa impressão que ela tinha sobre você em um projeto que vocês duas iam compartilhar. Que eu acabei cortando ela. Então Não, fala, amiga. imagina. Conta agora que você ia exatamente para essa parte de que você falava muito de puericultura nos ambulatórios e nas aulas. E aí começou uma onda dos residentes me cobrarem um curso de puericultura. Eu falava assim, mas como assim curso de puericultura, gente? Como é que faz isso? Isso existe? Né? Como é que funciona? Ai, doutora, a senhora não sabe? Faz um curso online. Eu falei assim, nossa, vocês verem como eu sou super antenada, né, gente, nesse mundo. Eu já tinha feito até alguns cursos online, até na pandemia, enfim, já tinha entendido mais ou menos como é que era, mas eu nunca imaginaria né, fazer algum produto assim. Mas, gente, juro, foi no Cândido, foi no IANSP, começou todo mundo ao mesmo tempo falava assim, não, gente, deve ser algum sinal. tem Na alguma nossa coisa aqui. época, na nossa época a gente já comentava Já, sobre isso, né? Que já. você tinha que fazer apostila, e-book Isso, de foi, puericultura. é verdade. E aí aquilo começou a ficar na minha cabeça, eu conversei muito com meu marido, ele falou assim, não faz, vamos fazer, mas por onde começa? Ele também não sei, vamos pensar. Eu falei assim, gente, mas fazer sozinha um negócio desse, eu não sei se eu vou conseguir, né? Não sei nem por onde começar. Aí meu marido falou assim, pensa então alguém para fazer com você, alguém que talvez tenha mais facilidade. Ele até falou assim, tem mais facilidade de falar assim no Instagram do que você, porque você tem vergonha, né? Como que eu vou começar a chegar falando que tem, né? Aí eu falei assim, gente, mas quem será, né? E aí, ele inclusive já tinha conhecido a Gabi num outro episódio, que eu não vou comentar aqui qual é. Pode contar, amiga, tem que contar todos os perrengues. Não, agora, pera, eu vou me defender antes dela contar. Gente, carnaval de rua em São Paulo. Só quem viveu sabe, né? Então, no meio do carnaval de rua de São Paulo, eu vestida de girassol. Nossa. Toda purpurinada. Toda trabalhada no glitter. Toda. Nado sincronizado no pote de glitter amarelo. Só que aí a Gênia, tava eu e uma amiga minha de Joinville, um salve pra Amanda, inclusive. Ela veio passar o carnaval comigo, né? A gente lá
não, vamos pro bloquinho, vamos, mas primeiro a gente precisa almoçar. E aí a gente foi numa panificadora, um restaurante que tinha na esquina, ali em Moema, almoçar. Era um buffet aquilo, assim, era rapidinho, né? Era tudo que a gente precisava. E aí a gente lá, várias pessoas vestidas de carnaval, não era só eu, mas enfim. Eu Mas estava lá, purpurinada mas daquele jeito era só ela. Não, e aí eu toda imagino a Júlia trabalhada pensando, no não, glitter. aquela Não, menina calma. da residência, Exatamente. das boas aulas, aí ela pensou, ah, vou Filho, chamar ela. Aí veio a imagem do carnaval e o girassol. A hora que eu vi melhor não. ela, a hora que eu vi ela, e aí, pior, tava ela, os 2 filhos e o marido. Eu olhei, o meu mundo, eu queria que abrisse um buraco no chão para Igual um eu avestruz, né? me esconder. Exatamente. Juro por Deus. Eu olhei daí, eu, meu Deus. Aí a minha amiga, o que foi? Aí eu, minha chefe da residência. Aí ela, ai meu Deus, amiga, olha como a gente tá. Aí eu, não, vou ter que dar oi, ela já me viu, Não, né? mas ela me tá? abraçou, que pra sair aquele glitter de mim, foram Tá até 3 hoje, né? banhos seguidos pra sair aquele glitter de mim. Tem um filho seu que lembra de mim até hoje Até por esse hoje, episódio, lembra, né? O Arthur. lembra. Exatamente. E aí, o Zé é meu marido, tá, gente? E aí o Zé falou assim, não, uma residente minha, tal, ela é ótima, tal, não sei o quê, muito boa residente, tal. E aí o assunto... Fantasia bem. Fantasia bem, né? Aí o assunto encerrou. Aí quando a gente voltou nessa história do curso, né? Ele pegou e lembrou e falou assim, nossa, E o girassol? O girassol. O girassol purpurinado. Não, mas você não tem... Ele falou assim, você não tem alguma residente sua? Você tem contato com tanta gente jovem, né? Que tá nesse mundo aí na internet. Você não tem contato com alguma residente sua que poderia entrar com você nessa? Eu, ai, não sei quem poderia ser, né, tal. E aí nisso, vendo lá Instagram, a gente estava vendo Instagram, apareceu a Gabi, nos stories, enfim, falando do consultório, que ela estava no consultório. Eu falava assim, nossa, Gabi! Olha aqui, mostrei para ele, eu falei assim, olha só, a Gabi tá fazendo consultório, e ela era uma ótima residente. Lembra? É aquela da purpurina, do glitter. Foi assim que eu fiquei conhecida na família Você com o viu? Nago de Camargo, É isso viu? mesmo. E aí ele falou assim, então fala com ela. Eu falei, mas eu vou chegar falando assim. Ele fala, se você falou que ela dá aula bem, né? Faz consultório como você. Então acredita nisso, nesse propósito, enfim, chama. Eu falei, tá bom, vou chamar. Não sei o que eu vou falar para ela, mas eu vou chamar. Aí eu mando uma mensagem para ele e falo assim, oi Gabi, queria muito conversar com você. Nessa hora eu morri. Aí a Aí você Gabi- fala, A cara, Gabi Não, continua. nessa hora eu já sabia tinha que eu não devia ter infartado. prescrito ferro pra aquele Né? paciente. Exatamente, nessa Você hora eu já começa a tinha ver um filme ali, infartado. né? Porque eu pensei, gente, certeza que algum paciente meu chegou no consultório dela e eu comi alguma bola. Certeza que é isso. Ela vai, tipo, porque, gente, já fazia 1 ano e meio. É, por aí. Ó, eu terminei a residência em fevereiro de 2020, a gente se falou em maio de de 2021. 2021. Então, quase 1 ano e pouquinho que eu tinha acabado a residência, que eu já tinha saído do IANSP, eu ainda não tinha voltado, porque hoje em dia eu trabalho lá, né? Mas eu não tinha voltado ainda. E a doutora Julie, na época, a doutora Julie, me manda uma mensagem, eu indo pro plantão, numa quarta-feira, né? Foi numa amiga? quarta-feira. Quarta-feira à Eu noite, ela me manda uma mensagem. Gabi, tudo bem? Precisava falar com você. Aí nessa Nossa, hora eu você olhei fala. assim no carro, apareceu meu Deus. Já fui Sabia que eu ficando... não devia ter faltado aquele ambulatório Não, de eu já fui ficando hematopediatria. de, meu Deus, o que eu fiz? Aí logo em seguida, acho que ela já me conhecia e ela já sabia, porque na residência eu era toda escamada. Eu sempre achava que eu tinha feito alguma coisa errada, né? E ela já me conhecia, ela mandou logo em seguida, calma, é coisa boa. Foi isso mesmo que eu escrevi. Aí você, Não, ai meu Deus, né? Graças a Deus. Ela, não, vou te ligar pra gente conversar, me fala um horário bom. Foi assim, Foi né, isso, amiga? foi isso mesmo. E aí eu liguei e falei, olha, tô recebendo aí uma demanda muito grande, né, dos residentes para poder falar mais sobre puericultura, porque puericultura é um tema, por incrível que pareça, pouco discutido na grande maioria das residências, não vou Sim. falar em todas, mas na grande maioria das residências. E eu queria ver com você se você queria se Não, topa ela foi fazer uma... exatamente isso. Ela falou, eu vou te convidar pra fazer uma loucura. É, Mas não se sinta pressionada em aceitar. Não é porque eu fui sua chefe, é. né, que você tem que se sentir pressionada. Eu quero te fazer esse convite. Aí eu fiquei tipo, gente, eu acabei de terminar a residência de pediatria. Tipo, fazia 1 ano que eu tava na residência de NEL. Eu ainda era residente. Tinha acabado de começar o consultório. Tipo, sei lá, 6, 7 meses eu tinha de consultório. Pouquíssimos pacientes.
E ela me fazendo esse convite, eu, gente, mas por que que ela tá perguntando pra mim, né? Que tem tanto pediatra mais capacitado do que eu. E aí bate E aí eu aquele Não, impostoso, né? total. E eu perguntei pra ela, eu falei, mas, doutora, né, na época eu ainda chamava. Hoje é amiga. Aí eu tive que brigar com ela pra ela Teve. parar de me chamar de De doutora, eu não né? conseguia, Claro. gente, não conseguia parar de chamar de doutora. Eu falei, doutora, mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim, quais são as suas expectativas? E por que você tá escolhendo a mim? Porque eu acho que tem pessoas mais capacitadas do que eu pra te ajudar nessa missão. E aí ela falou exatamente isso que ela contou aqui agora, né, amiga? Que foi um somatório de fatores, na verdade, que nem nunca passou pela minha cabeça e talvez eu nunca compreenda muito bem. Então a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Quando você quer impressionar o seu chefe, se vista de girassol, passe purpurina e procure-o no carnaval. No carnaval de É o rua. segredo do sucesso. Esse é o segredo É do isso sucesso. mesmo, é isso. Mas daqui acho que fica a primeira lição também do empreendedorismo, já que a gente está falando agora um pouco mais sobre essa parte, que foi uma dica que meu marido deu, né? Que ele já tinha esse entendimento, porque ele já é um empreendedor, então isso vale a pena falar também. Ele é empreendedor, então ele já estava com a cabeça 1000 anos luz aí na frente do que eu. Que é realmente buscar no seu parceiro, no seu sócio, alguém que tem uma habilidade complementar à sua. Sim. Isso é fundamental. Né? Então, assim, ele, né, Mo, te amo, você foi fundamental pra gente estar aqui hoje. Exatamente, né? Zé, abraço. Boa, Zé. Mas ele pescou isso antes de mim. Ele pegou e falou assim: você precisa de alguém que saiba fazer coisas que você não sabe. Você pode ser muito boa ali no atendimento com o paciente, mas você não sabe falar em rede social, você não sabe, enfim, tantas outras coisas, né? Porque para mim aquilo só era o que era importante. Hoje eu sei que tem muito mais coisa no empreendedorismo, gente, não é só aparecer na rede social, claro, Sim, né? Com certeza. E que a Gabi também nem sabia, a gente está aprendendo isso juntas, inclusive, né? Mas acho que essa é a primeira lição que ficou, né? A gente deu tão certo porque eu tenho algumas habilidades aí, a Gabi tem outras habilidades e a gente conseguiu unir tudo isso para que o PDC acontecesse, né? E o que é o PDC? Explica pro pessoal aí, que a gente já falou algumas vezes, mas o que é? O que seria? Quer falar? Não, Quer que eu fale? amiga, você é a nossa convidada, você tem que contar. Bom, então, gente, o PDC é o apelido carinhoso para pediatra de consultório, que é um projeto. É um bom nome, né? É um Bom ótimo nome. Gabi aí teve esse insight aí do nome, né? E, na verdade, ele é um projeto de ensino para pediatras que queiram fazer consultório. Tentar, né, entrar nessa vida. A gente gosta de brincar que não é um curso de puericultura. Isso. Porque a gente, claro, o pediatra precisa, para se diferenciar, para entregar uma consulta que fidelize famílias e que, né, vá captando cada vez mais pacientes, para esse boca a boca que a Julie comentou no início ser tão efetivo, precisa saber puericultura e não só puericultura, mas uma puericultura atualizada, uma puericultura completa. Entender que a puericultura que a gente faz no consultório é muito diferente da puericultura que a gente aprende, às vezes, ou que a gente faz no ambulatório da residência. São realidades diferentes, são consultas diferentes, é tudo muito diferente. Mas não basta isso para você ir bem no seu consultório. Não basta isso para o seu consultório trabalhar e engrenar como uma empresa mesmo. O consultório é uma empresa e a gente tenta ensinar os nossos alunos a ter essa visão, né, amiga? Sim. De que não basta você fazer uma puericultura excelente se você não souber, por exemplo, quanto você está pagando para atender um paciente. Porque, gente, a gente, como médico, a gente paga para estar lá, para estar trabalhando. A gente paga para trabalhar. Então, se a gente não souber, não tiver essas noções, né, de rede social, de marketing, de jurídico para médico, de contabilidade, de gestão, não adianta você saber, você fazer a melhor puericultura do mundo, porque realmente vai faltar alguma coisa. Na verdade, é uma união de coisas, né, como a Gabi falou. Então, o PDC, ele é esse projeto, como eu acabei de falar, que ele tem realmente aí 90% puericultura, né? Porque a gente acredita que o que diferencia um médico para ficar famoso lá nos grupos do condomínio, da escola, é o que você entrega na sua consulta, né? O paciente, ele não está preocupado se no seu consultório vai ter piso de mármore ou não é isso, né? Ele quer que o filho dele seja bem atendido, que ele tenha suas dúvidas esclarecidas, suporte, enfim.
Então, por isso que o PDC tem muita puericultura, mas tem também essa questão de relacionamento humano, relação médico-paciente, de encarar o consultório como uma empresa também. Muito legal. E aí, do nome até o PDC de fato, conta aí um pouquinho dos perrengues que vocês passaram. Se liguem na risada, porque olha, É. foi Que perrengue. é minha difícil você gente. pensar numa história de empreendedorismo. Ah, não, foi tudo tranquilo, a gente planejou assim, correu, Isso, deu e tudo deu certo, e aqui certo, estamos com no nossa tempo empresa gigante. planejado. É. Na verdade, assim, Olha, a gente amiga, então se falou a primeira vez em maio de De 2021. 2021. Então tem né? um ano e pouquinho aí, um ano e Tem 2 um meses. ano e 2 meses. Essa nossa conversa inicial, esse almoço, foi mais pra gente Eu tava, pensar, inclusive, né? né? Você tava, inclusive, sim, né? inclusive, só fazer outro parênteses aqui. Quando ela me chamou, eu contei pra ele, cheguei em casa, a gente já morava junto, né? Eu cheguei em casa do plantão no dia seguinte, eu falei, nossa, aconteceu uma coisa muito inusitada, você vai ficar chocado. E ele, tipo, não, o que aconteceu? Aí minha ex-chefe do IANSP me ligou Foi assim mesmo que você contou. e me convidou para fazer um curso de puericultura, um curso de consultório pediátrico com ela, digital. Aí na hora que eu falei a palavra mágica, né, lá de casa, digital, amor, você precisa fazer isso. Amor, você nasceu, esse é o seu momento. Porque assim, E ele detalhe, né, gente? Assim, eu não sabia nem da existência do Bernardo. Ele já tem isso. incentivava Nem- muito, ele já falava, não, você fala muito bem, seu público que você está construindo aí aos pouquinhos, mas é um público muito fiel a você, né? As pessoas gostam muito de estar lá, gostam muito de ver o seu dia a dia, o seu conteúdo, você precisa entrar no digital. Amor, eu não nasci para isso é coisa sua. Eu faço o meu ali no pequenininho, sabe? Nos stories, ok. Mas o meu negócio é estar no consultório. Eu sou residente. Imagina uma residente falando de consultório, você tá doido? Não, amor, você tem que fazer. Você precisa fazer. Porque eu acho que o Bernardo, na verdade, teve um papel fundamental aqui também. Já que você falou do Zé, eu vou falar que o Bernardo teve um papel fundamental. Não é nem porque ele tá aqui do meu lado, mas que é o de me incentivar e o de evitar que eu caísse na síndrome da impostora. Né? Porque eu acho que a primeira reação que a gente tem quando a gente é convidado a fazer algo grande, porque a gente não é fácil, né? Empreender não é uma tarefa fácil, não é um emprego gostoso, na maioria das vezes. É muito bom, tem um retorno maravilhoso. A gente ama fazer o que a gente faz hoje em dia, mas no início é tudo muito difícil. Eu sempre brinco que é como se largassem a gente num quarto escuro e falassem, vai, faz uma escultura de gelo aí. No quarto escuro, você nunca fez uma escultura de gelo e tem que entregar. E é isso. E o Bernardo foi fundamental justamente para me resgatar e falar, não, pode voltar. Todos os argumentos que você der, eu vou quebrar. Então, eu sou residente, não importa. Você sabe mais de pediatria, de puericultura do que as pessoas que estão aí anos atrás de você. Mas eu tô há pouco tempo no consultório. Não importa, você tá no consultório, você tá naquela... Essa é a sua realidade, é o que você quer fazer. Mas não, eu terminei a residência em pouco tempo. Não, Eu tenho pra pouco todos, tempo, pra todos ele foi, sabe, criando objeções, assim. Eu falei, cara, realmente, ele foi me convencendo, né? E realmente era uma oportunidade muito boa. Então, eu agarrei a oportunidade, mas foi perrengue. Só que Foi assim, né, muito gente? A perrengue. gente achava que gravar um curso era a gente sentar na frente de uma câmera e simplesmente gravar. E Afinal, aí, somos pediatras, afinal, né? somos Vamos falar pediatras, sobre assuntos de né? pediatria. E aí a gente falou, vamos gravar? Vamos! Aí a gente se reuniu um dia na casa da Gabi. A Ó, a Siri Siri tá querendo querendo participar. A Siri tá muito querendo participar, meu Deus. Socorro. Obrigada, Siri. E aí a gente se reuniu, né, Gabi, na sua casa e falou, vamos gravar a primeira aula sobre o quê? Consulta pré-natal, né? Vamos gravar. Aí Gabi, senta aí, grava. Ela, tá. A consulta... O que eu falo? O que eu falo? Eu falo, não, fala isso. Também não sei, o que a gente fala? Não, foi a primeira... Mas calma, que antes de chegar no dia da gravação mesmo, a gente passou por todo o perrengue de... Não, gente, o Bernardo falava pra gente, tipo... Vocês sabem que vocês vão ter que abrir um CNPJ, né? É, que tem um detalhezinho aí, Aí a né? gente... CNPJ? Gente, vocês estão abrindo uma empresa, vocês não estão abrindo simplesmente um curso de pediatria. Vocês estão abrindo uma empresa. A gente, tem que ter contabilidade, tem que ter advogado, tem que ter contrato social. E a gente,
Então tá bom. Então, assim, primeiro balde de água Mas não é fria. só gravar a aula ali e É, colocar Só aí colocar e as na pessoas compram. subida, É. exatamente. Então, teve essa questão, a gente se embananou muito, né, nessas questões Nossa. burocráticas, você lembra, né? E fora os picaretas que vocês conheceram no meio do caminho, Pois né? é. Teve também essa questão, a gente vai chegar lá, né, contar, mas enfim, foi isso o primeiro balde de água fria, de abrir empresa, CNPJ. Gente, o nosso CNPJ, vamos contar todos os bastidores aqui, já que é pra isso, né, desconstruindo a história da empresa. O nosso CNPJ, ele ficou pronto uma semana antes. Não? Da gente lançar a primeira dia turma? Um antes. dia antes da gente lançar a primeira turma. É, tipo assim, você trabalha ali 1 ano pra lançar a primeira turma e na hora de Um lançar, dia. então, talvez não role. Hoje eu tô rindo, É, mas na foi época eu desesperador. só chorava. Que Desesperador. fique claro, É, você lembra lembro, bem dessa eu lembro. fase. Foi desesperador. Então foi essa do CNPJ, do contador. Aí o que mais? O investimento, né, gente? Porque assim, É, nenhuma porque- empresa começa tendo caixa. Não sei se as pessoas elas têm essa noção, mas eu não tinha. De que no início o caixa da empresa é você É mesmo. você mesmo. Você que faz o Lembra dos investimento. plantões que eu dava banco. pra pagar o consultório? Exato. Era a mesma Isso. coisa, É a mesma né? Você é o banco da sua É. empresa, você é o financiador da sua empresa. Sim. Então, teve essa questão também financeira. Teve a questão de que eu era residente de neonatologia, que era uma residência puxada. Então, eu tinha muito plantão para dar, fora os meus plantões, né, para me sustentar. Eu tinha muito plantão da residência. Investir no PDC, né? Investir no PDC, Precisava dos plantões para investir no exatamente. PDC. Aí a gente teve essa questão da aula, que foi um dia muito engraçado, que a gente, você não ia estar em casa, acho que você tinha viajado. Aí eu Foi. falei, Julie, eu vou estar sozinha, vamos aproveitar que aí a gente tem a casa silenciosa. Na época o Zen ainda não existia. É verdade. Vamos aproveitar que a gente tem a casa silenciosa e vamos gravar. Aí ela, tá bom, vamos gravar. O Bernardo já tinha, né, gente? Isso facilitou muito também. O Bernardo já tinha todos os aparatos necessários. Então, a câmera, o tripé, ring light, enfim, né? Temos aqui um produtor de conteúdo O produtor digital. audiovisual. É, Exatamente. Ele foi ajudando a gente, foi dando várias dicas, né? Mas é isso, a gente sentou pra gravar achando que era só Eu sentar e poderia dizer gravar. que eu fui o primeiro funcionário ali do PDC, né? Só que Foi. sem... Eu poderia dizer que você ainda é. Eu sou, né? Verdade. Você ainda é sócio não Não cotista. remunerado. Sócio não Remunerado. cotista, você é do PDC. Mas aí foi isso, a gente tomou esse balde de água fria também, que, gente, tem que preparar a aula. Preparar a aula dá um trabalhão. Então eu relembrei Tem que todos os estudar meus- muito, levantar todos os muito. artigos. Tudo que é mais tudo, né? atual, tudo que realmente... mas aí vamos somar. A gente tem muito essa questão de desguidelinizar, né, amiga? Que É. inclusive é um termo que a Julie inventou, gente, que eu vou querer que ela explique aqui pra vocês. Esse termo, gente, é para mostrar o quão importante a gente individualizar cada caso, né? Porque a gente sabe que tem lá todos os guidelines que a gente segue, inclusive, é importantíssimo isso, né? A gente estudar. Baseamento científico na nossa profissão é muito É importante, fundamental. é fundamental, mas tem pacientes que às vezes você precisa sair um pouquinho daquilo Que ele não leu o guideline, né? para poder funcionar, né, o tratamento e dar certo. E isso que é um dos diferenciais que eu sinto que eu tive e que me fez alcançar esse sucesso no consultório, porque os pacientes me traziam muito isso. Nossa, doutora, a senhora teve um olhar individualizado para o meu filho, como isso mudou, um outro pediatra não fez isso. Então, a gente fala muito do desguidelinizar por causa disso, né? E afinal de contas, gente, o melhor tratamento é aquele que o paciente segue, né? Sim. Então a gente tem que ter também esse jogo de cintura, essa coisa de conseguir passar a nossa mensagem sem forçar e sem ser soberbo mesmo, Sim. né? De falar, olha, é o que tá escrito, eu que estudei pra isso e eu que sei, Eu que sei, o que é. precisa ser feito. Então, não, a gente tem que ter essa coisa. E esse termo desguidelinizar fecha muito bem, porque às vezes realmente você precisa fugir do que tá escrito no guideline para individualizar o tratamento daquele paciente, Sim, né? sim. E aí a gente seguiu, né, nas nossas aulas. Aí é que começou o Aí- negócio. Isso aconteceu tem uns 7 meses já, Por né? aí, Então aí por é que aí. começou. A gente começou a estudar demais. Então cada aula era assim, tempo que a gente levava pra fazer. No início a gente não sabia onde a gente ia gravar. A gente ia gravar na sala da minha casa, mas depois que eu tive o Zen, é um pouco É um pouco difícil, né, de conseguir gravar qualquer coisa. O Bernardo sabe bem que às vezes ele tá gravando lá, o Zen pula no Aí meio da ele late. câmera, late. Tipo Tipo, cara, atenção, ser humano. tipo isso.
E aí a gente achou também o nosso estúdio de gravação, que é lá no prédio. É, isso aí. Uma salinha do prédio que a gente transformou em estúdio e que caiu perfeitamente. A equipe que já trabalhava para Além da Medicina, que inclusive, gente, ó, vamos deixar um beijo, né, especial aqui pro Thiago, pro Carlos, pro Caio, pro Guilherme. Tem mais alguém que já trabalhou com a gente? Pro Bernardo. Isso, querido, que ajuda a gente até Um hoje. super beijo pra Beijo, todo gente, mundo de mesmo. verdade. Todos eles, né, já trabalhavam com B, já trabalhavam no Além da Medicina. Isso também foi uma facilidade que a gente teve, porque, querendo ou não, quando você vai lançar qualquer coisa no digital, quando você vai subir um curso, não é só você subir e acabou. Você tem toda uma estratégia, gente, para fazer as semanas de lançamento, para começar as turmas, Pra produzir o conteúdo para no produzir o Instagram. conteúdo no Porque Instagram. não adianta você lançar o produto lá, colocar numa Hotmart da vida, se as pessoas não Não O que que é conhecem. isso? O que que isso me ajuda? Exatamente, Então, você antes cria exatamente. relacionamento, antes É você isso. vai produzindo, vai mostrando um pouco do seu trabalho. Vocês ficaram um bom tempo produzindo conteúdo gratuito ali no Muito Instagram. Acho que tempo. uns A 6 gente meses. começou o Instagram em Setembro. setembro e a gente lançou a nossa primeira turma em janeiro. É, fim de Não, janeiro. Então uns foi 4, 5 meses aí. quase É. fevereiro, né? Então foi muito tempo de produção de conteúdo. O nosso editor de vídeo, que é o Thiago, né? Importante falar, todas essas pessoas, exceto o Gui, que é o nosso web designer, todas essas pessoas têm relação com a medicina. Então, tanto o Thiago tá agora terminando, vai se formar no final do ano. O Carlos, na época, era estudante verdade. de medicina, que é o nosso gestor de tráfego. O Caio. O Caio também tá no 5º ano, eu acho, né? 4º ou 5º ano de medicina, que fez o nosso design no início. Mas esse time, ele não surgiu assim... não surgiu, digamos que no início, né? Foi meio que outro tombo que a gente tomou, né, amiga? Foi. Então, eu e a Ju, a gente não queria misturar as coisas no início. Não, o Bernardo, ele super ajuda a gente, ele é o nosso conselheiro, mas a gente não quer, né, tomar as pessoas do time dele, enfim, não quer ser um peso ali mesmo. Então, a gente foi procurar outra equipe para fazer toda essa estratégia com a gente. E a gente achou uma pessoa. E aí, essa pessoa trabalhou com a gente por 3 meses. Acho que 2, né? Novembro, dezembro, janeiro. É. Quase 3 meses. E aí, ela era estrategista digital. Eu tô fazendo aspas aqui pra quem tá só ouvindo a gente no Spotify. Mas ela era, entre aspas, estrategista digital, especialista em marketing. Em lançamento de infoproduto. Então, a gente tava no céu, né? Não, porque ela tinha uma equipe toda pronta pra fazer aquilo que a gente precisava que ela fizesse. E aí, a gente super confiou, né? Eu e a Júlia, a gente tem um defeito em comum, que a gente acredita muito nas pessoas. Pois é. A gente também passou por isso, né, na medicina. Muito. A gente não desconfia das coisas, então a gente simplesmente vai, né, amiga? E aí, a gente confiou e foi produzindo conteúdo, e chegou no mês do lançamento, a gente começou a questionar, né? Mas e aí? Né? A gente não vai começar tráfego, a gente não vai divulgar o curso. A gente não vai ter arte para divulgar no Instagram. Nosso Instagram tá meio parado. O que vai acontecer? E aí deu a maior confusão do mundo. Na verdade, a gente foi um calote, né? É bom a gente contar essas histórias, sim. porque é muito legal a gente ver que empreender, gente, é isso. É tomar tombo, é levantar, continuar continuar o jogo, né? Continuar a brincadeira. E você vai tomar outros tombos. Apanhando todo dia. Exatamente. Todo dia. A gente entendeu isso. E isso tem muito a ver com o consultório também, né? Porque as pessoas desistem do consultório muito cedo por causa dos primeiros tombos. Na verdade, né? eu acho que não é nem persistência a palavra, é resiliência. Né? É você tomar tombo, tomar na cabeça, saber que faz parte, levantar e seguir a vida. Sim. Então, a gente tomou aí esse calote, faltando 3 semanas para o lançamento da primeira turma. 3 semanas? 15 dias. 15 dias, 15 dias. Ou seja, o primeiro lançamento estava sem estrategista, sem CNPJ. Sem nada. Sem dinheiro. Sem nada. Sabe o que a gente tinha? Sem esperança. 4 módulos gravados. Era o que a gente tinha. E de aulas muito boas. Isso a gente tem muito orgulho, inclusive, de Foram dizer. quantas aulas já gravadas até agora? 57. Caraca, e 58 aulas. E tudo nesse modelo de guidelinizar, puericultura. Na verdade, assim, a gente sempre coloca para o aluno, em todas as aulas, o que diz o guideline, o que diz a nossa sociedade, o que diz o Ministério da Saúde, porque muitas vezes eles divergem, né? Então, são os 2 maiores órgãos que a gente tem que rege a pediatria. Então, a gente sempre põe tudo que a teoria diz,
mas a gente também associa muito a nossa experiência no consultório. Que é o que mais faz diferença, né? Exatamente. Porque a teoria, você... E assim, sendo bem honesta com você, o que falta pra gente é a questão prática. Então, a gente não entende da marca da medicação, a gente não sabe quanto custa, a gente não sabe quais são os produtos disponíveis. Quem é mãe sabe, mas no meu caso, né, eu caí nesse mundo de consultório. Ai, mas tem um creme com a tampa verde. E você fica tipo, hã? Então, a gente não tem essa noção. Isso é o que falta pro pediatra, sabe? Esse tato. E o residente de pediatria sente muita falta disso. Eu senti muita falta disso. Fiz outro curso de puericultura, logo que eu acabei, que não me trouxe tudo o que eu precisava, todas essas informações. Então, até é legal a gente comentar aqui. Eu acho que esse é o principal diferencial do PDC. E foi uma das coisas que a gente conversou antes de começar, né? É. A gente vai fazer um negócio prático. Não é ciranda, como a gente gosta de brincar, né? Não é ciranda, não é você ficar falando mais do enrolando mesmo. ali, enchendo É você linguiça, realmente aula falar, longa, direto ao ponto. caramba. Vão te perguntar isso e você tem que saber o que significa, você tem que saber o que é, você As tem que opções são conhecer. Existem tantos e tantos e tantos hidratantes pro bebê, mas esse custa tanto, Entendi. esse tem um bom custo-benefício. Então, você tem que ter esse tato, sabe? E isso é uma coisa que você vai pegando com a prática mesmo. Não tem nada que te ensine, ou pelo menos não tinha. Mas, enfim, voltando à história do perrengue mor que a gente viveu no PDC até hoje, que foi essa questão do primeiro do lançamento. calote, do primeiro lançamento. Então, imagina, gente, faltando 15 dias para lançar a primeira turma, a gente já tinha divulgado a data em todos Pois os é. lugares. Já tinha investido pra Já fazer, tinha né? investido, exatamente. E a gente não tinha nada. Aí veio o nosso salvador da pátria, Bernardo Luiz, para salvar a primeira turma do PDC e falou: não, gente, vamos dar um jeito. Pegou lá o Carlos, o gestor de tráfego, estrategista também, né? Porque ele não Sim. deixa de ser estrategista digital. Chamou o Thiago já trabalhava com a É. gente também, editando nossos vídeos. Chamou todo mundo, mobilizou um time. E juro pra vocês, em 3 dias, a gente tava com tudo pronto. Página de captura, página de venda, enfim, todas as artes da Identidade semana. visual do Identidade visual lançamento. do lançamento, que a gente nem tinha pensado nisso. O tráfego tava rodando. É. Enfim, a gente tava ganhando Ou seja, a gente fez um lançamento pocket, em rápido. 3 dias. É. Foi É um o que chama lançamento aqui pocket. no Além da Medicina, de lançamento mandioca. Que você arranca ali, ó, da terra, na raça. Boa. Kamikaze. Lançamento Foi um lançamento mandioca. kamikaze, mas olha, de verdade, foi tudo preparado E a com primeira muito live carinho. foi num quartinho de funcionário Do do hotel hotel de Ilhabela. de Porque Ilhabela. teve esse perrengue também. Teve. Porque A gente ficou preso em Ilhabela. a gente ficou preso em Ilhabela. Eu passando mal. O quarto... Lembra? Lembro, você passou mal pra cacete. Eu tava com uma intoxicação alimentar. E o quarto não pegava internet. Então a gente teve que arrumar lá na recepção, A internet fixa que era o quarto de, tipo assim, o escritorinho do hotel. da recepção do hotel. A gente pegou emprestado lá pra fazer Foi. live. Não, Foi. e a Gabi passando mal, vomitando, eu com Covid. A mãe, Ah, Minha é, mãe teve internada com Covid, fez um AVC pelo Covid. Imagina, então lançamento, Não, com mãe gente, internada. e foi a Gabi tudo na passando- mesma Nossa semana, Senhora, assim. Tipo, a loucura, primeira live tava loucura. marcada pra uma segunda-feira à noite. Na segunda-feira, meio-dia, a Julie me liga. Não, ó, minha mãe tá sendo internada com Covid. Eu falei, meu Deus, quê? Que caos. E eu, tipo, vomitando o tempo É. todo na praia, não sabia o que eu fazia, a gente não conseguia voltar pra São Paulo, enfim, gente. Foram vários Aí veio a aprendizados. resiliência mesmo. Veio né? a resiliência. A gente bateu no peito, a gente tem um compromisso com essas pessoas. Sim. A gente era muito menor do que a gente é hoje, nessa época, né? A gente Sim. tinha, sei lá, 2.500 seguidores a menos, eu Sim, acho. sim. E a gente fez um compromisso com as pessoas e a gente honrou com esse compromisso. Sim. Então, a gente teve aí uma taxa de comparecimento nessa primeira live que foi muito impactante. A gente ficou bem surpreso positivamente, Sim. né? Que foram, acho que, 120 pessoas Foram, que por aí. tiveram com a gente. E foi muito legal. Foi uma primeira semana, assim, de muito choro. Gente, eu chorava todos os dias, né? O Bernardo sabe bem, eu chorava todos os dias. Eu tava tipo, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Mas não, Foi um sucesso o Foi. primeiro lançamento. Foi. A nossa primeira turma, graças a Deus, deu tudo certo. O pessoal tá aí até hoje com a gente, né? O nosso curso tem duração de 2 anos. A gente tem um grupo, então a gente tem contato com todos os alunos. Então a gente, inclusive, enche o saco deles mesmo. Se tem algum aluno do PDC ouvindo, inclusive, um beijo pra vocês. Beijo.
E foi isso, veio essa primeira turma, que foi, eu acho que, arrancar o band-aid, sabe? Uhum. Tira logo, vai doer, mas vai. Porque a gente, na verdade, postergou o Eu lembro. lançamento durante. Ah, ia ser em julho, não, depois outubro, não, depois janeiro. Porque a gente nunca se achava Sentia pronta, né? pronta o Competente. suficiente para É. poder lançar. Competente, pronta, e Né? é aquela história da síndrome do impostor, né? Ela É. incorpora na gente, a gente fala, não, mas ainda posso melhorar, ainda posso melhorar. E se eu puder falar uma coisa que já é meio manjada no marketing, mas quando você tem um produto pronto, extremamente pronto, assim, perfeito, sem nem nada para melhorar, é porque você tá lançando ele tarde. Então, a gente já começou tarde, né? A É. gente deveria ter se arriscado mais. Mas eu acho que tudo que acontece na vida é para ensinar alguma coisa. E Sim. absolutamente todos os meses que a gente passou no PDC até lançar, até arrancar o band-aid, foram Sim. fundamentais para criar tudo que a gente aprendeu. Não, e é bizarro ver a evolução de vocês, né? Porque desde essa primeira turma do quartinho de Ilhabela, agora indo pra terceira, já estão quantos alunos? 60. 60 alunos, evento presencial, que vai rolar agora em São Pois Paulo, né? é. Que, inclusive, quando esse podcast for ao ar, eu acho que as inscrições pro evento vão estar abertas. Vão então, estar acho que abertas. vale um merchanzinho aqui pra vocês explicarem o que é o ingresso. Sim. Quer que eu fale? Conta! Bom, ingresso é o nome do evento presencial do PDC, com o intuito, na verdade, de estimular o pediatra a olhar para dentro de si, porque nós vamos muito ao congresso, aprender ali como ajudar o paciente, né? Novos medicamentos, novas técnicas, enfim, mas nunca no congresso ou outro evento o olhar foi o pediatra, não é verdade? Né? Então ninguém tá nem aí se o pediatra tá Feliz, você tá feliz, tá satisfeito? satisfeito, se tá trabalhando muito ou não, se ele está aprendendo a desenvolver habilidades aí não técnicas que são importantes para o sucesso profissional dele, se ele se comunica bem, se ele sabe ser resiliente ou não, enfim. E aí, pensando nisso, a gente fez essa brincadeirinha, né? Ao invés do pediatra ir ao congresso, ele irá ao ingresso. Ou seja, ele vai fazer um mergulho mesmo para dentro de si e vai ser uma jornada, que a gente brinca que é uma jornada para a nova pediatria, porque vai ser um dia todo com o olhar voltado pro pediatra, né? Para o desenvolvimento pessoal do pediatra, porque só através disso ele vai conseguir ser um profissional melhor lá na frente. Exatamente. Né? E Muito assim, legal. o mais legal é que muitos pediatras descontentes com a própria profissão, eles são justamente as pessoas que propagam todas essas inverdades que a gente ouve, de que consultório não vale a pena, de que fazer pediatria não vale a pena, que a pediatria já era, que hoje em dia não dá mais. Então, o pediatra satisfeito, ele não vai falar esse tipo de coisa, porque ele gosta daquilo que ele faz, ele tá Exato. satisfeito com a vida que ele tem. E, gente, tá tudo bem, ele cobra pelo trabalho dele, porque é o trabalho dele, é o trabalho da vida dele. São anos de estudo, de esforço, mas ele entrega. Ele tem um retorno, mas ele entrega. E ele capta as famílias, ele fideliza, que a gente gosta de usar Sim. bastante, né? Por meio dessa consulta, por meio desse jeito mesmo Sim. de atender. Então, acho que vale muito a pena a gente focar, sim, na saúde, principalmente na saúde mental do pediatra, né? Então, é Sim. para isso que o ingresso tá vindo aí. Sim. Até porque são essas habilidades também, não técnicas, né? Que vai fazer ele se diferenciar no consultório. Sim. Esse é um feedback que eu recebia muito dos meus pacientes no dia a dia, né? Nossa, doutora, nunca nenhum pediatra me ouviu como você me ouviu. Nossa, nunca nenhum pediatra me explicou da forma fácil de entender como você explicou. Uhum. Então, assim, essas habilidades que eu tenho, eu não aprendi lá na faculdade de medicina, no livro, no artigo, né? Eu acabei desenvolvendo de outras formas, né? Algumas eu tinha mais facilidade, outras menos, mas eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E hoje eu vejo que isso foi primordial para o sucesso do consultório. Então, a gente quer justamente já mostrar isso para quem está começando agora, para quem já está aí no consultório há mais tempo, a importância de desenvolver tudo isso para deslanchar de vez aí o consultório de pediatria. E eu acho que o pessoal fica muito ancorado, às vezes, naquele negócio de não sei o que, fulaninho deu certo por conta disso, porque o pai é não sei quem, porque Uhum. teve um padrinho, porque deu sorte. A verdade é que existem dois tipos de sorte. Existe a sorte mesmo, que
sei lá, por algum acaso você é beneficiado, sei lá, uma loteria da vida, uma herança, alguma coisa assim. Mas existe um outro tipo de sorte, que é a sorte através da persistência. Você tenta tanto, você se esforça tanto, você se capacita tanto, que uma hora você acerta. Uhum. Uma hora você encontra uma pessoa certa, uma hora você encontra um promotor do seu negócio, uma hora você encontra alguém que te leva para um outro nível, você encontra uma pessoa com quem você vai construir um relacionamento ali que vai te levar para onde você nunca chegaria sozinho. Então é a sorte através da tentativa, do erro, da resiliência, de tomar a porrada e continuar em pé, porque todo dia quando você começa a empreender é sobre isso, é você tomar a porrada e você continuar em pé. E é E isso aí, mesmo. aí você dá sorte, aí dá certo. Aí vem a primeira turma, vem o primeiro feedback, vem o primeiro grupo de alunos ali satisfeitos, o primeiro grupo de pacientes, o primeiro reconhecimento ali da profissão, e aí, do nada, parece que as peças se encaixaram. Sim. Do nada, parece que um dia abençoado funcionou, mas não foi um dia abençoado. Foi toda aquela construção, toda aquela trajetória, todo aquele passo a passo. E é interessante porque isso é outra coisa que eu não sei se é insight que se chama, eu poderia falar, mas eu conversando com o Zé também, eu falei para ele assim: "Hoje a minha vida tá fazendo sentido". Nossa, Porque que massa. tudo o que eu passei no consultório, todos os perrengues que eu passei no consultório, não foram poucos, não foram poucos, eu poderia ter desistido lá no começo. Hoje eu tô entendendo melhor o porquê que eu passei por tudo aquilo. E eu me sinto na obrigação de transmitir isso para o maior número de pessoas, pediatras ou outras Possíveis, né? especialidades, não importa, verem que é possível. É possível, mas não precisa passar por tudo isso que eu passei, sabe? Hoje em dia as coisas são mais É você fáceis. caminhar ao lado de uma pessoa que já passou pelo caminho que você tá trilhando, é muito diferente de você caminhar É, sozinho ali com um facão, como diz meu pai, sim, abrindo mato, né, no sim. braço. Então, Então valeu a pena. É isso que eu Boa. posso dizer, que valeu a pena. E agora, formação online, evento presencial, quais são os próximos passos do PDC? ai meu Deus. Conta, amiga, conta. Ai, crescer cada vez mais no ensino aí para pediatras, né? A gente tem muitas ideias, muitos planos. O, o curso aí de consultório foi o primeiro deles, né? O evento presencial é o segundo filho que a gente Segundo brinca, filho. né? Que, se Deus quiser, também vai ser sucesso, como tem sido aí o PDC. 3 de setembro, hein, gente? Save the É, date. 3 de setembro no Hotel Bourbon Convention aqui em São Paulo. isso. Já reservem a data mesmo, né? Mas acho que o nosso maior sonho mesmo é transformar o ensino da pediatria, né, no Brasil. A gente pensa grande, porque a gente tem aluno do norte, do nordeste, do sul, Mas todas é as isso. E regiões, Pensar porque sonhar grande e grande, né? pensar sonhar pequeno pequeno é o é mesmo dá o trabalho. mesmo trabalho, né? Então O a gente Bernardo pensa sempre grande, fala. sonha grande mesmo, e acho que os nossos planos é esse, é melhorar o ensino, a educação na pediatria, e não só a educação, mas mostrar aos pediatras que é possível sim ser feliz sendo pediatra, Sim. né? Poder sustentar sua família sendo pediatra, né? Eh, Ser ser realizado realizado profissionalmente, profissionalmente, pessoalmente. Eu acho sim. que levar a puericultura de mais qualidade, de maior qualidade possível para todas as crianças através dos nossos alunos. Então, esse eu acho que É, é um sonho grande, mas é, é um sonho que a gente está batalhando é. todos os dias para que ele se realize. E também temos outros planos, né? Então, já pediram pra gente curso de especialidades pediátricas, então tá no radar também, quem sabe aí para o próximo ano. Já pediram Enfim, mentoria? mentoria, exatamente, mentoria de consultório, então o pediatra que está começando, ou até não, né? A gente tem alunos pediatras que já são pediatras de consultório, mas que nunca tiveram esse olhar de empreendedor para o próprio consultório. Então, essas mentorias também estão aí no radar. A gente tem muitos planos É, e é isso. é isso. E eu só vou, posso imitar você, Bernardo, um pouquinho, Pode, né? mete bronca. E eu acho que quando eu falo que tudo faz sentido agora, é uma coisa que eu ouvi do Bernardo e fez sentido para mim quando eu ouvi. E uma paciente minha também que puxou minha orelha uma vez, porque eu comentei que. Só voltando rapidinho, tá, gente? Ela pegou e falou assim: doutora, a senhora tem que aparecer mais, falar mais do seu conteúdo para as pessoas. Eu não, eu tenho vergonha, imagina, né? Ela pegou e falou assim para mim:
você está sendo egoísta. Porque você não está compartilhando tudo o que você sabe, todo o seu conhecimento com as pessoas. Ó, que legal. Ela puxou minha orelha, essa paciente. E aquilo ficou lá guardado, né? E hoje, juntando tudo isso, essas peças do quebra-cabeça, eu vejo que eu consigo, através, então, dessa educação online aqui junto com a Gabi, atender muito mais pacientes Com do que eu certeza. atenderia, No né? Você presencial. comentou isso no Com certeza, presencial, com certeza. né? Eu, como pediatra ali, tenho Um teto, um né? teto, né? Eu sou uma só, não consigo atender 1000 pessoas por dia. Mas eu ensinando outros pediatras a atenderem tão bem como eu acredito que tem que ser, eu vou conseguir atender 1000 crianças todos os dias ou muito mais. Muito mais. Né? Então, quando eu falo que hoje tudo faz sentido e as peças se juntam, é chegando nesse ponto aí que hoje eu consigo ser professora do jeito que eu sempre sonhei e, ao mesmo tempo, médica, mudando aí a realidade das crianças e da pediatria mesmo, né? E assim, acho que não tem nada mais gratificante, nada. Se vocês perguntassem, você faria tudo de novo? Tomaria na cabeça 1000 vezes? É 1000 tomando na vezes. cabeça que aprende, Porque né? quando a gente recebe o feedback de um aluno e a gente vê que realmente a gente está conseguindo passar a nossa mensagem, a gente está conseguindo levar aquilo que a gente quer levar, tudo vale a pena instantaneamente. Então, Sim. todos os perrengues que a gente passou, todos os surtos, todos os choros, todos os, meu Sim. Deus, eu vou largar tudo, eu vou sair correndo. Vale a pena. E a gente não pretende largar tudo tão cedo, viu? Não não. pretende largar nada, O na PDC só tá verdade. começando, ele é um bebê de 1 aninho. É Exatamente. isso aí. Né? E, Julie, aqui caminhando para a reta final do podcast, a gente tem uma tradição no DesconstruCast, que é pedir para o nosso convidado indicar um livro para nossa audiência. Eu queria que você deixasse aqui uma recomendação para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, gente, o livro que eu mais me identifiquei até hoje foi, inclusive, um presente do meu pai, para ver como ele me conhece muito bem. Gente, Esqueci. E deu branco. me deu branco. E deu Você branco. colocou na Do aula Imperfeito. esse livro. Ah, gente, da Brené Brown. Meu Deus. Peraí que a gente vai dar jeito. Vamos. Como Me é que é o deu nome branco. da Deixa eu autora? Pedir ajuda Brené Brown. aos universitários. Brené Brown, Do Imperfeito, pesquisadora. gente. A coragem de ser imperfeito. imperfeito. Nossa, gente, me deu um aqui, branco. Ó, é tudo no... Nossa, deu como branco. fala? Ao vivo, Ao quem vivo, sabe quem faz sabe ao faz vivo. ao vivo, é isso aí. A coragem de ser imperfeito. Porque eu sempre tive uma tendência perfeccionista na vida. E a vida me ensinou que não vale a pena a gente ser tão perfeccionista Inclusive assim. com o PDC, né? A vida né? ensinou a gente que, na É. verdade, mete a cara e faz. É isso mesmo. que- E esse livro fala muito sobre isso, né? Se você ficar esperando, tá pronto para poder fazer as coisas na sua vida, passou o time, já era, você não vai fazer nada, né? Então hoje eu tenho como lema isso, né? Toda vez que eu tô com medo, tô insegura, eu falo, não, eu vou lá, vou dar a cara, a tapa, vou aprender. Já aprendi tanta coisa mais difícil na vida, vou aprender isso também, né? Então fica a dica aí de leitura, vale muito a pena para quem tem esse pensamento aí de sempre achar que não é capaz, de que comigo nunca vai dar certo. Vai dar certo sim. Boa. E pra gente fechar, uma indicação de um outro convidado que você quer que a gente traga aqui. Nossa. Ou uma outra Alguém convidada. que você gostaria de ouvir aqui no DesconstruCast. A Júlia é uma... Ela ouve a gente regularmente. Sim, Toda ela semana. ela é listener lá Ela no manda Spotify. lá uma fotinho no carro, indo pro consultório e ouvindo a gente Sim. no DesconstruCast. Então, Gente, uma outra pessoa? Sim, uma pessoa que você não precisa ser. Pode ser qualquer pessoa que você admira, que você Tem que gosta. ser médico? não, Ah, não precisa ser médico? não Não. precisa ser médico. Ai, gente, vocês vão achar que é Marmelada. marmelada. Mas eu acho que o Zé tem muita história para contar para vocês. Ah, Porque legal. ele fez ajuste de rota como você fez na vida. É um ajuste bem assim, Bem ajuste mesmo. bem ajuste. Nossa, e foi. também Zé já é um levou ótimo muito tombo convidado. aí né, na carreira dele para poder fazer o que ele faz hoje. Eu acho que ele talvez tenha bastante conselho bacana para dar pro pessoal, sim. Ah, que bacana. Então, vamos Vamos convidar aí. vamos convidar o Zé. E Ju, onde é que a gente encontra nas redes sociais pro pessoal que tá ouvindo? Bom, é @pediatra Julie N com Nago.
E Ou- também no @pediatra de consultório. Isso. Ficou na dúvida do arroba dela? Entra no @pediatra de consultório que tá lá escrito na bio o perfil dela. Isso aí. Se você quiser mais informações também do ingresso, você também pode encontrar no @pediatra de consultório, né? Isso Sim. mesmo. E você- Pode Isso. falar. Não. E sobre o curso em si, os lançamentos, Boa. tudo também, Sobre as né? próximas turmas também você Isso. encontra lá. Isso. E você, amor? Onde é que a gente encontra? @DRA Gabriele Araújo. E também no @pediatra de consultório, né? Estamos juntas lá produzindo conteúdo todos os dias. É um conteúdo muito bacana. E é isso aí, bora com a isso aí. gente. É isso. aí. E o meu é @Bernardo Preste no Instagram, YouTube é Mentoria Residência, no TikTok, @Bernardo Preste também. E no Instagram também temos o nosso oficial aqui do desconstrucast.podcast, que você Isso. também pode assistir pelo YouTube. Sigam e aproveitem, né, que vocês estão aí ouvindo a gente ou assistindo, quem estiver no YouTube. Se cadastra aqui no canal, se cadastra no Spotify, né? Manda para um coloca ali amiguinho, seguir, ó, clica no manda pra link um para coleguinha, compartilhar, custa custa nada, R$0. gente. Eu já estou inscrita. Já me inscrevi. Muito bem. Dando exemplo aí, ó. É. E, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aqui até o final, em mais um episódio de DesconstruCast. Para quem não sabe, toda terça-feira tem episódio novo aqui no Spotify ou no YouTube, para quem está assistindo pelo videocast. Então, prazer receber você aqui, Júlia. Eu que Muito agradeço. obrigado Obrigada, pela amiga. presença. Adorei contar a nossa história. Também. E até a próxima terça-feira, pessoal. Tchau, Tchau. gente.